Fala, alvinocultor, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre estação de monta. Nós vamos falar sobre manejos muito importantes que a gente realize tanto antes da estação de monta como durante a estação de monta. Assim a gente consegue melhores resultados durante o nosso ano com a produção dos cordeiros. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Então, vamos começar falando sobre a preparação para a estação de monta. Manejos muito importantes que a gente já realize antes de começar a estação de monta. O primeiro é a avaliação do score da condição corporal dos animais. O score deve estar entre 2,5 a no máximo 3,5. A gente não quer nem animais excessivamente magros, porque vai ser prejudicial para esses animais. Eles podem acabar reabsorvendo o embrião, né, não conseguindo manter a gestação. E a gente também não quer animais excessivamente gordos, porque eles vão ter uma maior dificuldade de emprenhar. Tá? O histórico reprodutivo é muito importante. Se você sabe que essa matriz ela tem recorrência de problema de parto, de distocia, ou se ela está com o útero empedrado, ou se ela tem um histórico de aborto. Né? Claro que uma vez, às vezes pode ser um caso individual único, mas se tiver uma recorrência, o ideal é que você descarte esse animal, porque esse animal vai acabar te dando muito trabalho e não vai acabar te dando o retorno financeiro que precisa ser dado. Né? O animal ele precisa pagar o aluguel da propriedade. Saúde dos reprodutores, né, tanto o score corporal, o grau FAMACHA devem ser avaliados, mas principalmente o exame andrológico. O reprodutor é o animal mais importante da propriedade para a estação de monta. Né? É ele que vai te dar todos os frutos do ano, né, que são os cordeiros. E se esse teu reprodutor ele não estiver viável para a estação de monta, se o andrológico dele não estiver em dia, se ele não tiver libido, se ele não tiver uma boa qualidade espermática, você pode no final da estação de monta ter vários animais vazios, né, várias fêmeas vazias, então você acabou perdendo o ano inteiro na ovinocultura. Né? Você não vai ter o ganho com os cordeiros, talvez você tenha que entrar com protocolo de indução, se você quer isso, vai ter um maior custo, né? Ou mesmo não vai conseguir vender os seus cordeiros nas épocas com maior demanda. Né? Então, o ideal é que você sempre faça, pelo menos uma vez ao ano, o exame andrológico. O outro ponto é o flushing. O flushing ele é um suplemento alimentar, tanto energético como proteico. Né? A gente realiza a dieta, então se você quiser uma dieta é só entrar em contato com a gente pelo Instagram Infoship, pelo direct, que a gente realiza uma dieta para você. Do flush, né? Ela tem que ser tanto boa em energia como em proteína. Né? A energia e a proteína associadas elas vão auxiliar tanto no recrutamento como na seleção folicular, né? Então, os melhores folículos, então tem uma maior capacidade ali, né, do animal ter uma gestação efetiva. A gente oferece essa suplementação 30 dias antes da estação de monta e a gente continua por 15 dias após a estação de monta. Beleza? Agora vamos falar sobre sanidade. As matrizes e os reprodutores saudáveis têm uma maior chance de manter a gestação e da gente evitar complicações. A famácia desses animais eles deve estar em dia. Esses animais eles devem estar saudáveis. Animais com famácia 1 e 2 não necessitam ser vermifugados. Animais com famácia 3 e com bom score corporal não necessitam ser vermifugados. Mas se houver animais com famácia 4 e 5, eles sim devem ser vermifugados antes da estação de monta. Lembrando que tem vermífugos que são abortivos e tem vermífugos que não são abortivos. Tem vermífugos que são abortivos no terço inicial da gestação, tem vermífugos que são abortivos no terço final de gestação. Como que a gente vai saber isso? A gente vai saber lendo a bula do medicamento na parte de contraindicações. Vai estar dizendo tudo o que a gente precisa saber sobre o vermífugo. O segundo ponto é avaliar o úbere das matrizes. Ninguém quer ficar amamentando o cordeiro durante toda a estação de parição. Né? Isso é trabalhoso, tem que ordenhar a vaca, tem que ordenhar a ovelha, e às vezes esse cordeiro ele não tem um desempenho comparando, né, aos cordeiros que acabam mamando em suas mães. Ele acaba tendo um desenvolvimento menor, acaba se tornando refúgio, né, e acaba sendo prejudicial. Né? Cada grama que ele ganha na fazenda é um ganho a mais. Então, esses animais ali que têm uma mastite crônica, um úbere empedrado, né, se você não avaliou o úbere dessas matrizes antes delas entrarem na estação de monta, eles vão acabar te dando mais trabalho. O ideal é que antes da estação de monta você avalie se há presença de nodulações no úbere dessas matrizes e descarte elas o quanto antes.
O outro ponto é o casco. Tá? O casco, ele é importante sim que a gente realize um casqueamento periódico das matrizes, principalmente as que vão entrar na estação de monta, quando houver necessidade. Se essa matriz ela tem um histórico de claudicação, você tem que casquear essa matriz, você tem que passar ela num pé dilúvio. E se ela tiver uma recorrência, o ideal é que essa matriz seja descartada, para a gente não perpetuar essa genética e também a gente não disseminar a doença. Né? São animais que acabam tendo um histórico. Aqui mesmo no começo da propriedade, a gente tinha muitos animais que mancavam, principalmente após as chuvas. A gente foi descartando esses animais. Descartando esses animais, hoje quando chove, a gente fica tranquilo, o que antes era totalmente diferente. Antes, quando chovia, a gente sabia que provavelmente alguns animais iam estar mancando no dia seguinte. Já agora, a gente chega, não liga se chove ou não, porque os animais eles estão saudáveis, independente do clima que eles estejam. Então é uma questão de seleção. O outro ponto é a idade das ovelhas. A idade ela é muito importante, mas é de um caso individual de cada animal. Tem ovelhas que com 8, 9, 10 anos estão produzindo ainda super bem, com bom score de condição corporal, dando bons cordeiros, produzindo bastante leite. Mas tem outras ovelhas que com essa idade já estão emagrecendo progressivamente, já estão dando cordeiros mais leves, né, já estão tendo uma menor produção de leite. Então o ideal é que essa matriz seja descartada antes que venha a óbito na sua propriedade e você acabe não gerando nenhum lucro com ela, mesmo que seja uma ovelha de descarte. Ao lado, a gente tem uma tabela no nosso e-book que mostra todos os pontos que devem ser avaliados antes da sessão de monta. Se você quer adquirir esse e-book, o link está na biografia desse vídeo no YouTube. Beleza? Ele tem vários pontos, tanto no planejamento da sessão de monta, como durante a sessão de monta e pós-estação de monta. E não só isso, são todos os manejos essenciais e opcionais dentro da ovinocultura que estão dentro desse e-book. Ele tem mais de 30 capítulos e mais de 150 páginas. Então, se você quiser adquirir, o link está na legenda aqui do Instagram e do YouTube. Agora vamos falar sobre duração da estação de monta. A duração da estação de monta, ela normalmente é de 60 dias. Mas por que isso? Porque o intervalo de cio da ovelha é em média 17 dias. Sendo 17 dias, 17 vezes 3 é 51 dias. Então, a gente tem no mínimo 3 chances dessa ovelha emprenhar. Se ela não emprenhou, pode ser tanto um caso individual dessa ovelha, que tem que ser avaliado a sanidade, o score de condição corporal, se o manejo está ou não sendo estressante, ou se for um caso em lote, que vários animais acabaram não emprenhando, pode ser um caso do reprodutor, que também tem que ser avaliado. Mas o melhor, como eu falei, é a gente avaliar isso antes da estação de monta e não durante a estação de monta. Normalmente a taxa de reprodutor matriz vai de 1 a 30 nesse período de 60 dias. Tem cabanhas que utilizam 1 para 45, 1 para 60, tá? E tem sim bons resultados. Só que eu indico que seja no máximo 1 para 45, que a gente fica mais tranquilo, que não exige tanto do reprodutor. As montas elas podem ser tanto diárias, como diurnas, como noturnas. Nos horários mais quentes, nos dias mais quentes, nas épocas mais quentes, eu não indico que se realize monta diurna, justamente porque acaba perdendo um pouco da qualidade espermática do reprodutor, ele tem um maior estresse e também cansa o reprodutor. Eu vejo como no começo da sessão de monta como se fosse uma academia. Quando a gente começa a academia, a gente tem dor muscular, a gente tem dor nos tendões, né, articular. Então acaba que isso também acontece com o reprodutor. Então, principalmente no começo da sessão de monta, ele pode acabar sentindo mais. Então, se você tem mais reprodutores na propriedade, você pode estar realizando um rodízio, que aqui a gente realiza esse rodízio, né? A gente marca o peito dos reprodutores, sabe qual realizou a monta em determinada matriz, e posteriormente dá para tirar essa matriz do lote, porque já efetivou a monta e ela volta para o lote depois ali de 15 dias para a gente avaliar se ela vai ou não repetir esse cio, tá? E a gente tem que sempre evitar o estresse, né? Quando a gente maneja os animais, quando a gente leva ou traz para o piquete, sempre realizem esses manejos nas horas mais frescas do dia para evitar o estresse térmico. Sempre levem os animais com calma, porque principalmente no terço inicial de gestação, esses animais eles podem acabar reabsorvendo o embrião, né? E daí eles não vão conseguir manter essa gestação, tá? Então sempre tenham calma nesses manejos e realizem sempre nas horas mais frescas do dia.
Aqui abaixo a gente tem uma tabela de Excel que a gente realiza o controle da estação de monta da nossa propriedade por aqui. Então, o primeiro ponto é a identificação dos animais, né, com o número, seja um colar, seja um brinco, seja uma tatuagem, a gente coloca a numeração dos animais aqui. O outro ponto é a categoria, né, qual categoria que esse animal está inserido. Esses animais estavam inseridos, então, na categoria de estação de monta, então a gente colocou aqui na categoria estação de monta. O lote, esses animais ainda estavam vazios, justamente porque ainda não foi efetivado o ultrassom e a gente não sabia se essas matrizes estavam prenhas ou não. Porém, ao lado, vocês vão ver que tem 4 cores. Né? A gente aqui começa da cor mais clara e vai para a cor mais escura, né? Marcando o reprodutor. Por quê? Porque a cor mais escura ela vai se sobressaler à cor mais clara. Então, por exemplo, marquei de amarelo no começo da sessão de monta porque é uma cor mais clara. Depois de 15 dias, eu mudo a cor para uma cor verde, uma cor laranja, uma cor mais forte do que a cor amarela. Então, se essa ovelha repetir cio, a cor laranja vai se ficar acima da cor amarela e a gente vai saber que essa ovelha repetiu o cio, né? Que na primeira monta acabou que ela não conseguiu manter a gestação, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de uma ovelha, por exemplo, que no primeiro cio ela já emprenhou, outra ovelha que emprenhou após o segundo cio, e outra ovelha que emprenhou após só o quarto cio, tá? Então, vai depender, claro, de cada animal, só que avaliando isso a gente consegue ter um parâmetro de quais ovelhas estão repetindo o cio, do porquê que elas estão repetindo o cio, né? Às vezes é um caso do reprodutor, se for muitas ovelhas que estão repetindo o cio, então a gente consegue avaliar dentro da planilha o que pode estar acontecendo com o rebanho. Posteriormente a gente coloca a data de cobertura e automaticamente a planilha vai nos dar a data do parto. Tá? Isso é automático, porque 150 dias depois é para essa ovelha parir, né? Em média 150 dias. Se você gostou dessa planilha, o link dela está na biografia do meu Instagram. É só entrar pelo meu Instagram, @infochip, ir na biografia e vai estar lá, planilha de ovinocultura. Essa planilha que a gente utiliza não tem só a parte da estação de monta, tem toda a parte do controle financeiro, da estação de parição, do cadastro geral dos animais. Ela dá vários dados como a quantidade de animais e a quantidade de categorias de animais que você tem dentro da propriedade, entre várias outras dados ali que a planilha vai nos dar. Tá? Tem até um vídeo no YouTube, um dos primeiros vídeos aqui do YouTube, que se você for lá ver, você vai ver todo o passo a passo da planilha e como que ela funciona. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreva e curta esse vídeo para a gente continuar o nosso propósito, que é de profissionalizar a ovinocultura. Forte abraço!